esse quadro a gente criou para falar de campanhas publicitárias e de comunicação no geral que prometeram tudo, mas não entregaram nada. Ou entregaram uma coisa muito negativa, né? Então, a ideia é a gente trazer uma informação, né? Normalmente uma notícia. E aí a gente vai falar dessa notícia e aí vamos abrir para discussão, cada uma vai expor a sua opinião. E a gente vai discutir por que aquela campanha de publicidade não foi legal e assim, sugestões para isso não acontecer, né? Para gente que trabalha no meio da comunicação, o que a gente poderia fazer para evitar que esse tipo de erro acontecesse, né? Então, o que aconteceu? O Rio criou uma campanha para divulgação da linha 4. Então, uma das artes dessa campanha estava escrito assim: conectamos o Rio de ponta a ponta. E de um lado tinha um casal negro e do outro tinha um casal branco. Só aí a gente já consegue perceber a problemática, né? Então, a campanha, né, a notícia diz o seguinte: uma campanha da linha 4 do metrô do Rio gerou polêmica nas redes sociais. Algumas pessoas acusaram a campanha de racismo ao mostrar um casal negro e um casal branco com a mensagem conectando o Rio de ponta a ponta. E aí, essa matéria traz pra gente um comentário que eu achei muito assertivo, assim, no que diz respeito ao racismo da campanha, né? E o comentário de um usuário do Twitter, né, diz assim: o metrô do Rio conectando os negros aos brancos, o morro ao Leblon, as empregadas aos apartamentos das madames. Triste, precisamos vencer o racismo. Então, eu acho que esse tweet, ele condensa tudo que tá de errado com essa campanha, né? O que vocês acham? Sim. E é estranho ver como uma campanha dessa ainda é aprovada hoje em dia, né? A falta de diversidade nas agências, de repente, pode ajudar nesse aspecto, porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma vivência, sim, e de repente poderia ter sinalizado antes mesmo de passar isso para aprovação, né? É muito louco como é que chegou nesse ponto, foi aprovado e foi para a rua, né? Então, eu acho que um dos primeiros pontos é esse, a diversidade dentro das agências, dentro das empresas aí, provavelmente de marketing também, e não só em cargos mais baixos, mas em gerência, pessoas que conseguem dar opinião e que possam ser ouvidas, né? Para que a gente não tenha mais esse tipo de erro, né? Tá todo mundo suscetível? Tá, mas não poderia, porque sim, a gente já tá, assim, num aspecto que já não pode errar mais. Não nesse tipo de coisa, né? Não, nesse tipo de coisa. Né? E tem tanta informação disponível na internet, é só a pessoa dar uma pesquisada e conversar e ter mais pessoas negras, pessoas com deficiência, sabe? Mulheres, pessoas LGBT. Eu acho que falta isso, né? A gente precisa ter mais relacionamento com essas pessoas para realmente conseguir... e que essas pessoas tenham voz. Isso, exato. Para que elas sejam ouvidas realmente, de fato, né? Porque, de repente, tem aquela coisa da representatividade, mas a pessoa tá ali como um cenário, realmente. Sim, como a gente sabe que acontece em algumas empresas, né? Exato. Mas, então, assim, tem que dar voz, realmente, porque algo desse tipo não pode acontecer mais, né? Sim. E eu acho que o nosso papel como agência é sempre, além de tudo isso que vocês pontuaram, é sempre promover a diversidade. Então, enquanto agência, eu vejo muito isso. A gente precisa levar isso para os clientes. Sim. Campanhas com mais diversidade, porque a publicidade, ela tem, assim como o entretenimento ali, né, novelas, séries, filmes, etc., ela tem um papel muito forte, né, nessa questão das minorias. Então, quanto mais representatividade a gente tiver, mais isso vai mudando o olhar das pessoas, vai levando mais informação para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente, como agência, também tem esse dever. É claro que nem sempre, né, as campanhas passam a gente, mas eu acho que a gente precisa continuar insistindo. E trazer esse olhar para o cliente do quanto isso é importante, né?